O nosso amigo Cristiano Araújo, do canal O Nome da Rosa, trouxe um fato ontem na nossa edição extra de domingo, que é muito importante e que deve ser refletido por todos nós. Inclusive, há texto jornalístico sobre isso. Eu vou deixar depois o link aqui na descrição do vídeo, que é o seguinte: há uma proposta, né, dos partidos do Centrão e tudo mais, de que se instaure um tal de semi-parlamentarismo. O que seria isto? Teríamos um presidente, mas com poderes maiores do Congresso sobre este presidente. Meus caros, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: a gente tem que jogar as regras até o final do jogo. Se no início do jogo está previsto que botar a mão na bola não está na regra, a gente tem que se manter a regra assim até o final. Aí até os 15 minutos do primeiro tempo, alguém botou a mão na bola e não aconteceu nada, aconteceu um pênalti lá. Muito bem. Aí chega no segundo tempo, alguém faz a mesma coisa, aí não se deu o pênalti porque mudou a regra, porque agora pode mudar e botar a mão na bola. Não está certo. As regras estão aí para serem cumpridas. E o semi-parlamentarismo é o quê? É trocar o pneu do carro no meio da viagem. Pode-se fazer isso numa viagem? Claro, mas não num processo democrático. Eu penso que, por exemplo, limitação aí de medidas provisórias, eu acho algo até interessante. A isso até concordo. Já devia ter se feito isso há muito tempo, mas se esse medida avançar, eu concordo. Agora, criar um semi-parlamentarismo é uma espécie de golpe, sim. Por quê? Porque não está nas regras. Porque o povo, no último plebiscito, votou pelo presidencialismo. Portanto, não será este o Congresso, né, esse Congresso, dizendo, que está aí, que vai resolver os problemas do Brasil. Isso não vai ser a solução para o Brasil. Pode ser um paliativo para o momento, tudo mais, mas não é adequado. E se não está na legalidade, este canal aqui, e por este canal eu posso responder, vai se pôr conta. Então, assim, nós sabemos que Bolsonaro não tem capacidade de governar, nós sabemos uma série de coisas, né, de coisas que realmente não beneficiam, vamos dizer, a ele próprio, né, em termos de argumentação, mas a gente tem que entender que ele é o presidente da República e ele tem que ser respeitado nas suas atribuições legais. Se Bolsonaro não tem condições efetivamente de ocupar o cargo, então que se use da legalidade. Se cometer crime de responsabilidade, que seja responsabilizado. Que haja, se for o caso, o processo de impeachment, que é um processo traumático. Mas o processo de impeachment, ele está dentro da legalidade. Ele está dentro do conjunto das normas. E aí, bom, a gente pode inclusive discutir a própria lei do impeachment. A gente pode colocar inclusive dentro do nosso processo a lei do recall. Agora, não simplesmente colocar esse semi-parlamentarismo com esse parlamento que também não tem tanta legitimidade para a população em geral. Porque o ataque ontem feito nas manifestações ao Centrão, ele tem uma causa em que as pessoas realmente, em geral, têm um péssimo conceito, principalmente da Câmara dos Deputados e do Senado. Então há uma visão muito ruim do poder legislativo como um todo. E eles usaram disso para atacar o Centrão. Por quê? Porque a manifestação de ontem, que também não teve tanto eco como eles queriam que tivesse, e que a gente achou que ia ter menos repercussão, mas que teve um pouquinho mais, mas não foi tanta coisa,
essas manifestações, elas foram voltadas sim a um inimigo em específico, que foi o Rodrigo Maia. Só que é o seguinte, nós não podemos ficar reféns do Rodrigo Maia e nem estarmos nesse meio dessa briguinha entre Bolsonaro e Maia. Nós temos que estar presentes na discussão das coisas realmente necessárias para o país. E a questão aí, que essa questão em si, a gente tem que ter de olho, porque semi-parlamentarismo, da forma como eles querem colocar, pode ser um golpe. É o golpe para que acelere de forma brutal a reforma da Previdência, ou a deforma da Previdência, por exemplo. Então, a gente tem que estar de olho para que não sejamos enganados e que o Brasil não sofra mais um golpe institucional na sua política. É isto. Estamos de olho.